Seguiremos conhecendo um pouco mais do Papa Leão XIV, que hoje foi eleito e apresentado ao mundo. Ele que já esteve aqui no Brasil em 2 oportunidades e que participaria da Assembleia Geral da CNBB neste ano, mas que foi adiada para o ano que vem. Quem já esteve com o novo Papa é o Frei Tyler Ferreira, que conversa agora ao vivo com a gente. Frei Tyler, boa noite para o senhor, seja bem-vindo aqui à nossa programação da TV Pai Eterno, tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão, nesse encontro. É uma alegria para nós, agostinianos, e certamente para toda a igreja, para toda a humanidade, podermos nesse dia falar da eleição do Papa Leão XIV. E quando fiquei sabendo que o senhor já esteve, teve a oportunidade de estar com ele, que hoje é o Papa Leão XIV, eu já fiquei pensando, falei, vou perguntar para o Frei Tyler, porque não tem como. Quando o senhor ouviu o anúncio, como é que foi a reação do senhor em saber que já teve essa oportunidade? Para todos nós já havia uma certa expectativa, porque 2 dias antes do início do conclave, o nome dele foi aparecendo como um nome forte, né? E, de fato, era o prefeito do dicastério para os bispos, foi prior-geral da nossa ordem por 12 anos, 2 mandatos, um grande missionário, como o professor falava há pouco. Então, a gente foi surpreendido, sem dúvidas, e impactado, assim, né? Meu Deus, que alegria, e um misto, né, muito grande, né? Alguém de casa ocupando esse lugar, que é um lugar de serviço, de entrega, muito grande, né? E aí recordar também os momentos que tivemos a oportunidade de encontrá-lo, né? Foram muito rápidos, assim, pelo menos 2 momentos, uma celebração em 2012, era uma celebração de profissão solene de confrades da nossa ordem. Eu era o comentarista daquela celebração, um fato curioso, assim, anedótico, não é? Eu, muito nervoso, entrei no horário errado fazendo o comentário, né? Era uma fala dele e eu entrei fazendo um comentário. Não sabia onde colocava a cara de tanta vergonha, né? Ainda era formando postulante ali nos primeiros anos da formação, mas, enfim, um momento muito especial, né? E depois nós o encontramos nessa ocasião aí que vocês veem a foto, foi um encontro com todos os religiosos, ali quase que às vésperas da Jornada Mundial da Juventude, em 2013. A gente estava num encontro internacional de jovens agostinianos em São Paulo, e ele quis se encontrar com todos os freis aí nesse momento, né? Então teve um momento de partilha, de fala também. Ele estava terminando nesse momento o mandato dele como prior geral. Um homem muito simples, muito dócil, mas que conduziu com muita maestria toda a ordem, né? E depois, certamente, por esse reconhecimento, foi feito bispo, cardeal e agora nosso Papa Leão XIV. Ô, Frei Tyler, saber do senhor o seguinte, por esse momento de conversa, de participação junto com o Papa Leão XIV, dá para perceber algum tipo de característica dele, né, que você possa trazer para a gente? Ele é uma pessoa, assim, mais tranquila, é aquele cara que cobra bastante, tem, assim, um perfil que vocês conseguiram perceber dele por esses encontros? Sim, sim. Eu acho que isso ele também já nos transmitiu nesse primeiro momento, né, nessa primeira aparição como Leão XIV. Uma serenidade bastante grande, né, um olhar, né, nos encantou muito esse olhar lacrimejante, né, uma emoção ali, né, uma certa timidez ao mesmo tempo, mas que não impede de ser firme também, né? De prezar como bom agostiniano pela verdade, pela busca da verdade. Eu acho que como agostiniano ele poderá nos trazer muito da nossa espiritualidade, daquilo que Santo Agostinho nos deixou como inspiração, como estilo de vida, né? A dimensão da busca de Deus pela interioridade, a dimensão da vida comunitária, e o apostolado, a missão, né? Eu penso que a dimensão missionária, pela vida dele, será um forte apelo para todos nós nesse tempo de coisas novas, né?
a escolha do nome também, remontando aí a Leão XIII, com a Rerum Novarum, né, as coisas novas. Eu acho que esse tempo é tempo de coisas novas para toda a igreja, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. E assim, muito se viu também no Papa Francisco, né, o carinho que ele tinha para com os brasileiros, apesar de ter apenas uma oportunidade de estar conosco na Jornada Mundial da Juventude. Pelo que o senhor sentiu, pôde ouvir, como é que o Papa Leão XIV se sentiu quando esteve aqui no Brasil? Fez algum comentário nesse sentido? Fica aquela expectativa para que ele venha também, até porque ele era aguardado esse ano, inclusive, para a Assembleia da CNBB por aqui. Sim, e uma coisa é que ele fala bem o português, não é? Então, isso também certamente já nos aproximará muito dele, né? E como prior geral e como um coração missionário aberto, né, para se encontrar com as mais diversas realidades. Eu não tenho dúvidas de que teremos oportunidades de encontrá-lo e certamente para ele será uma alegria retornar ao Brasil, recordando das vezes que esteve por aqui enquanto prior geral. E o senhor trouxe para a gente uma informação, ele fala o português bem, então já percebemos do espanhol, do inglês, consegue falar várias línguas então, dificuldade para se comunicar com o mundo não vai ter? Com certeza, certamente, né? 12 anos à frente da ordem que tem presença nos 5 continentes, lhe exigiu muito essa disposição, né, para a comunicação. Então, a gente vai ter essa facilidade aí também. Frei Tyler, agradecer o senhor pela oportunidade de conversar contigo, de nos apresentar um pouquinho mais também do Papa Leão XIV, que está iniciando o seu pontificado como um agostiniano, tendo agora o primeiro Papa agostiniano da Igreja Católica. Queria que o senhor encerrasse falando das suas expectativas também para esse pontificado que se inicia nessa data de 8 de maio. Nós, pessoalmente, mas também falando como ordem agostiniana, né? Acreditamos que com a presença, com o cuidado pastoral, o Papa Leão XIV certamente será um grande pastor nos passos de Santo Agostinho, que foi um grande pastor. Eu acho que nós teremos um tempo de bastante cuidado, de bastante atenção a todas as realidades sofridas do mundo. Isso ficou muito claro na primeira mensagem dele, e a saudação pascal que o ressuscitado dirigiu aos discípulos no dia da ressurreição e que ele também fez questão de trazer na sua saudação. Por 2 vezes ele nos desejou a paz. É um convite para que nós trilhemos caminhos de construção da paz, a paz que vem do ressuscitado. Então, eu acredito que será tempos, e precisamos acolher este tempo como tempos de paz dentro e fora da igreja, em todo o mundo. É isso. Muito obrigado pela participação do senhor Frei Tyler. Com certeza voltaremos a conversar nesses próximos dias desse pontificado, que seja longo, que está apenas iniciando, e fica aqui a nossa oração também pelo Papa Leão XIV. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Conversando com a gente, Frei Tyler, da Arquidiocese de Fortaleza, ele que teve então essa oportunidade de contato em 2 ocasiões com o Papa Leão XIV.